Olá, olá pessoal, boa noite. Olá amigos, frequentadores, você que é novo, está chegando aqui hoje. Muito prazer, eu sou uma das colaboradoras do GEAFA, que é o Grupo em Ação Francisco de Assis. Meu nome é Marinês Carmona. Nós temos esse canal e nele nós colocamos Momento Intimista com Jesus, que vocês podem assisti-lo, são pensamentos curtos, né? Muitas vezes histórias que a gente lê, algum trechinho para vocês. Nós temos o Evangelho, que é esse, às segundas e quintas-feiras, às 8h30 da noite, e logo depois nós fazemos uma vibração às 9 horas. Se você desejar participar, é só escolher um cantinho da sua casa para elevar os seus pensamentos, uma música gostosa, uma oração que você gosta de fazer. E às 9h15 da noite, às segundas e quintas-feiras, nós fazemos um trabalho remoto, junto com os nossos mentores. Os trabalhadores do GEAFA atendem aos seus pedidos. Você pode fazer o seu pedido de atendimento, vibrações e auxílio pelos nossos canais, tá? Pelo Face, pelo Instagram e por um e-mail que é contato.geafa@gmail.com, tá bom? Muito bem, gente, hoje o tema que eu escolhi foi o caminho do meio para esse evangelho. Então eu vou começar contando uma historinha que muitas pessoas já conhecem, que é a história de Siddhartha, que é o Buda, né? Então, num dia festivo, ao sair dos muros do palácio, apesar dos cuidados do pai dele sempre preparar todo o caminho, o trajeto que era feito pelo pessoal do palácio, ele acabou vendo uma ruela onde ele ficou tão intrigado com a cena que ele viu, era tão diferente de tudo que ele conhecia, que ele saiu e foi até lá e começou a andar nesses lugares. E descobriu o sofrimento, a doença, as pessoas com problemas físicos. E ele ficou tão impactado com aquilo, tão impactado, que ele decidiu deixar o palácio e sair pelo mundo à procura de uma resposta de como ele poderia mitigar esse sofrimento do ser humano. E aí ele passou a viver, depois de várias buscas, ele passou a viver com um grupo que era um grupo dos ascetas, que era um grupo que vivia sobre a privação total do físico, né? O que eles poderiam colher ali naquela floresta. Então eles tinham essa visão, quanto mais eles não atendessem ao físico, mais eles estariam chegando ao divino. Mas depois de muito tempo que o Siddhartha estava vivendo com eles, aí num dia muito fraco, sujo, ele foi até o rio tomar água e de repente ele lá sentado, né, quase sem comer muito tempo, ele ficou observando um professor de música que estava com seu aluno ali próximo ao rio. E o professor dizia para o aluno: olha, se você puxar a corda demais, ela vai estourar. E se você deixar ela frouxa, o instrumento não vai ter o som que deve ter. E ele observou aquilo naquele momento exato e foi o momento de um insight, um dos mais valorosos de Siddhartha, né? O caminho do meio. Esse insight, ele trouxe a nós para o nosso dia a dia. O não comer demais, não trabalhar demais, não ter ócio demais, não nos tornarmos fanáticos pelas ideias e comportamentos, né? Realmente o caminho do meio é o que nós devemos buscar na nossa vida, né? A nossa vida acontece como aqueles relógios, sabe, que tem aquele grande pêndulo, né? Esse relógio, né, quando ele vai, o pêndulo vai para um extremo, a própria
física, a própria dinâmica da natureza, com a mesma força que ele chega a esse extremo, ele vai para o outro, né? E é assim que nós passamos, quando a gente não está observando o que nos acontece, a gente fica tramitando de um extremo para o outro, né? As próprias práticas orientais falam muito sobre isso, né? A medicina chinesa. Então, quando você faz algo num extremo, a tendência é o próprio corpo buscar esse oposto, a fim de que aos poucos ele se equilibre, né? E é assim que nós funcionamos quando nós estamos no automático. Nós comemos demasiado, aí vem aquela coisa e a gente o quê? Busca um regime mirabolante, né? Onde vai ser o que? O outro extremo, né? Nós vamos procurar tirar tudo aquilo que a gente comeu demais, né? Que a gente gosta mais, que engorda e tal. Então, quanto mais nós vamos nos observando e observando esses nossos comportamentos e as nossas reações, nós vamos buscando esse equilíbrio, né? E vamos ficando cada vez mais desperto. Então, a gente tem que perceber assim, quando nós temos reações desproporcionais, presta atenção, como logo em seguida você busca equilibrar aquela reação desproporcional. Ou muitas vezes a gente tem um repente, né, de ira, de nervoso, aquilo dá uma canseira no corpo e aí a gente fica o quê? Apático, né? A gente vai de um extremo para o outro. Vamos prestando atenção, porque nós somos um pacotinho de energia, gente. É isso que nós precisamos entender. Então vamos nos observando. Parece muito simples, né, conter esse equilíbrio, né, em nós. Mas isso é um trabalho incessante, né, e que nos coloca sempre nessa postura de observadores, né, observar as nossas relações, os nossos relacionamentos, os nossos pensamentos, nossos sentimentos. Nós vamos depurando a nossa visão sobre o mundo conforme nós vamos nos tornando mais observadores, né? Nesses nossos evangelhos e nos nossos momentos intimistas, nós temos falado muito sobre o poder dos nossos pensamentos, a necessidade da qualidade desses pensamentos, a importância das ações do bem, da caridade em nossas vidas, a necessidade da reforma íntima. Nós temos inúmeras informações, textos, vídeos, né, através da internet, uma quantidade de material, de filosofias, de fórmulas, todas para realizar o quê? Processos de aprendizado, para que a gente possa viver de uma forma mais equilibrada, né? Apesar de ser muito simples isso, até porque Deus não ia criar um negócio complicado para que a gente pudesse fazer essa reforma íntima, né? Nós temos muita dificuldade em fazer isso, né? Você veja que não precisa ser uma pessoa mega especial, né? Ela pode ser uma pessoa simples, até sem recursos, sem conhecimento, que só o fato dela observar aquilo que acontece no seu entorno e principalmente observar o que acontece no interior dela, é isso que nós precisamos para poder realmente crescer, né? E muitos seres que precederam a nós na Terra, pessoas que se tornaram importantes, os próprios mentores, né, esses bons espíritos que muitas vezes vêm deixar mensagens, falar sobre os nossos comportamentos, sobre a maneira com que nós devemos lidar com as coisas na nossa vida, né? Fala sobre isso. E aí a gente vai entendendo que nós somos co-criadores. O que é esse ser co-criador, né? Deus cria, Deus é que tem toda a energia possível e imaginária para criar. Mas nós somos uma centelha divina de Deus.
Nós temos uma centelha da mesma energia que Deus tem para criar. E quanto mais nós nos ligamos a essa energia criadora de Deus, né, nós podemos ajudar a criar isso também. E aí muitos pensadores, muitos trabalhadores que conseguiram chegar nessa proximidade de Deus, eles falam em 3 ingredientes básicos para a criação, né? Para essa manifestação, né? A manifestação nada mais é que materializar a energia que nós construímos no nosso mental, né? É trazer isso para a dimensão aqui densa, material, né? Aquilo que nós desejamos. Então, no homem, ele vai acontecer através dessas 3 coisas: o nosso pensamento, o nosso sentimento e a nossa palavra falada, né? O pensamento, a gente já falou bastante sobre ele nesses nossos encontros, e ele é até mais fácil de entender, né? Aquilo que nós pensamos é o que nós criamos. A forma com que nós pensamos as coisas é aquilo que vem para o nosso entorno. Então, se nós pensamos em coisas ruins, o nosso entorno vai ter muita coisa ruim, porque o nosso foco de pensamento está ali, né? Se nós pensamos em coisas boas, em relações boas, no bem, é isso que nós vamos trazer para o nosso entorno. Por quê? Porque a partir do que eu penso, eu tenho um sentir, eu sinto, né? A partir desse sentimento, eu vou dando vazão a emoções. Então, o sentir é um pouquinho mais complicado para a gente entender, né? Nós nos deixamos levar muito por sentimentos que nem estão dentro da nossa essência, né? Eles estão nesse entorno, né? Então nós temos que aprender essa capacidade de sentir além da emoção, dessa sensação, né? Muitas vezes a gente não sabe nem descrever o que nós sentimos, né? Mas é além, é essa parte do combustível da criação. Na verdade, tudo que a gente tem é criado pelo amor, né? O amor é essa força criadora. É com isso que Deus cria, através do amor, né? E o estado de amor, ele contém o máximo de energia e o máximo de concentração de pureza da luz cósmica para poder criar e manifestar, né? O amor, ele não só atrai as coisas, como ele irradia também. Então, uma pessoa, quando ela está nesse estado de pensamentos amorosos, ela vai irradiando ao seu redor esse amor. Então, o amor é uma concentração de energia dos sentimentos que para onde ela se dirigir, né, ela vai ter uma atividade instantânea. Ela vai conseguir realizar os nossos desejos que estão no nosso pensamento, aquilo que nós queremos, né? Ainda a gente não conhece muito bem esse poder do amor, né? Mesmo o amor, nós temos ainda que lapidar muito esse sentimento, né? Essa pureza que ele contém, né? E esse poder, ele ganha manifestação através do poder da palavra. Na Bíblia, né, nas histórias, nos relatos, né, contados, eles falam muito sobre o poder da palavra, né? E a palavra se fez carne, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então Deus criou tudo através da palavra, né? Então, quando uma pessoa vibra o amor, ela recebe esse mesmo poder
de Deus, né? E que foi criado o mundo desde o início. E esse poder de criação, ele é maravilhoso e ele vai tendo o efeito quando nós trazemos isso para o nosso lado material, né? A palavra, ela cria o campo de ressonância para a manifestação ou materialização desse amor. Por isso que a oração é tão poderosa, né? Por isso que as bênçãos são tão poderosas. Por isso aquilo que eu falo sobre o outro, eu preciso cuidar muito para que ali estejam sementes somente do bem, de coisas boas, de reequilíbrio, né? E aí é assim que funciona. Então eu penso uma determinada coisa, né? Eu eu impulsiono com o meu sentimento, né? E quanto mais puro ele for, quanto mais do bem ele for, quanto mais amor ele tiver, e aí eu professo, né, as palavras, aquilo se materializa, né? O som da palavra, a vibração da forma é dada pela palavra, né? Tudo isso fornece um material para que a gente possa ser co-criador. Então, vocês percebem como é muito sério. Em nossos encontros, nós vamos trazer informações para a nossa reflexão. E a de hoje, a reflexão é essa, né? Você, eu, todos nós somos co-criadores de Deus. Estamos o tempo todo criando nossas vidas, nossos entornos, nossos problemas, nossas soluções, nosso lar, nossa família, nossa comunidade, nosso país. Nós pensamos e sentimos e falamos, e por meio desses 3 verbos, né? Pensar, sentir, falar, porque Deus é verbo, né? Ele é ação, né? Então o convite para todos nós essa semana é de colocarmos muito amor, né, como substância mais poderosa do universo. Vamos pensar amor, sentir amor, falar amor, né? O quanto nós vamos colocar esse componente nas coisas do nosso dia a dia, né? Vamos buscar o caminho do meio e conter todos os nossos comportamentos que não se alinham a isso, né? Vamos criar uma realidade melhor aqui, agora, no nosso dia a dia, nas nossas casas, com os nossos familiares, com os nossos ambientes de trabalho, ambientes de convívio, né? Vamos lembrar do pêndulo, gente. Não ir para um extremo para depois ir para o outro extremo. Vamos buscar nos equilibrarmos sempre, né? Essa é a reforma, essa é a mudança que nós precisamos urgentemente realizar. Hoje, o que cabe em mim e o que cabe a mim. Eu gosto muito dessa frase. O que cabe em mim é aquilo que eu consigo fazer, é aquilo que eu posso fazer hoje. Eu não preciso pensar em coisas mirabolantes, é o que cabe em mim hoje. Então, no meu dia a dia, no meu convívio com os meus, né? Isso é o que cabe em mim. E o que cabe a mim é buscar mais formas, ampliar essa minha possibilidade de ser co-criadora, trazendo o bem, o amor, a tranquilidade, o equilíbrio para todas as pessoas que eu encontrar, né? Eu sou responsável pelas escolhas que faço, né? Vamos levar essas reflexões para as nossas ações dessa semana, tá bom? Então, fico por aqui, convido vocês para vibrar às 21 horas, pelo planeta, pelos seres humanos, por todas as pessoas nesse momento, e às 21h15 o nosso trabalho de atendimento. Então, fiquem todos com muita luz,
muita paz e até breve.